A Radiofônica Fala Comunidade. Quem pode falar? Essa rádio quer ampliar as vozes que circulam pela comunidade. As pessoas merecem saber e partilhar assuntos atuais e ainda inacessíveis. Não temos o objetivo de te fazer concordar com tudo o que irá ouvir, mas escute e tente compreender. Assim, os muros do Instituto Federal se abrem e abraçam diversas ideologias e formas de pensar. Radiofônica Fala Comunidade, a rádio que escuta as inquietações periféricas. Temas do cotidiano rompem fronteiras. A falta de informação limita o pensamento. Fala, comunidade! Oi, gente! Tá começando mais um episódio do Fala Comunidade. A gente tá aqui hoje para falar de um assunto bem legal, que é a democratização e acesso à cultura. Acho que a maioria aqui, metade talvez, seja artista, trabalhe com cultura, né, com tudo isso. Então, eu acho que é um tema bem legal pra gente discutir aqui hoje sobre diversas perspectivas de pessoas de diferentes idades, diferentes gêneros. E quem tá coordenando comigo hoje é a Carol também, a Carol e a Carol na coordenação. Oi, gente, eu sou a Carol, eu sou estudante de produção multimídia e eu queria começar o assunto para vocês perguntando como que funciona o acesso à cultura? O que vocês entendem que é o acesso à cultura? Oi, gente, aqui é a Valen. Eu acho que essa discussão é muito. vem estando muito em alta, né? Principalmente com Ainda Estou Aqui ganhando o Oscar, né? E o quanto a gente não fala sobre também, que é uma parte da democratização do acesso à cultura, que é a participação da população brasileira em prestigiar tanto o cinema quanto outras partes do audiovisual brasileiro mesmo, e a gente fala muito que, porque são muito paga-pau de gringo e são vira-latas, mas vem muito do difícil acesso que a gente tem a várias partes da nossa cultura e ainda mais que, por muito tempo, os filmes foram muito lançados em streaming ou nem passavam pelo cinema, iam direto para uma plataforma de streaming que geralmente é muito cara. Agora a gente está com uma plataforma do governo, né? Que disponibilizam, né, um melhor acesso para partes do nosso audiovisual. Então, é legal que a gente está tendo acesso agora a fragmentos da nossa cultura, mas por muito tempo a gente tratou como se fosse escolha da população brasileira não conhecer partes do que a gente considera como cultura brasileira, sendo que o acesso sempre foi muito limitado. Eu acho legal que a Val trouxe essa proposta do a gente pensar o que é o acesso à cultura, mas acho que antes disso a gente tem que pensar o que é cultura. Porque acho que toda essa visão eurocentrista de que cultura e arte é tudo aquilo que é visto com bons olhos pelos europeus e pelos hemisfério norte, né? Mas a gente pensar que a diferença entre cultura e cultural, né? Por que a gente tem isso? De que a arte de alto nível, a arte mais respeitada, né? Que enfim, as artes visuais, tudo isso, o que é visto com bons olhos são os que são produzidos no hemisfério norte, né? E a gente pensar que a cultura brasileira, ela também é o baile funk, ela também é a cultura de rua, tudo isso é o que forma a nossa cultura, né? Isso não é cultural, isso é cultura do Brasil mesmo. E, enfim, o forró, tudo isso é cultura brasileira. E pensar que também o acesso, ela tem que também ser em todos os níveis, né? Não só no museu, não só no cinema, não só enfim, nesses lugares que são bem vistos como a arte de alto nível, enfim, tudo isso. Então, falando disso... inclusive eu sou a Andrea. Falando disso, eu acho que foi semana passada, o Symphony Funk da Red Bull, que o MC Hariel, ele junto com uma orquestra gigantesca, como se fosse um baile funk, só que com violinos e
coisas, tipo, clássicas, assim, que é um tipo de música que a gente conversa muito sobre a questão o que que é a cultura, tipo, clássica, do que a cultura de massa, né, que seria o funk, que consideram que seria, tipo, a parte desnecessária, assim, da cultura, né. Sendo que é a principal cultura brasileira que a gente tem para representar o Brasil em si. Só que a gente tem muitos outros critérios, assim, para considerar que o funk é muito mais do que só um estilo musical, né. Que o pessoal cresceu acima de tudo do mundo, inclusive a gente tem a Anitta que tá demais no mundo todo, tipo, todos os gringos basicamente conhecem a Anitta. E eu acho que foi um grande aprendizado isso, tipo, dessa, orquestra junto com o MC Hariel, que juntou 2 estilos opostos, só que ao mesmo tempo muito semelhantes. Então, tudo isso é muito, tipo, a gente entender o que que é a cultura brasileira na raiz da raiz, né. E eu acho muito louco também pensar que se tu vai parar pra ver vídeos, assim, do pessoal que entende mais de música e fala sobre a história da música e tal, pensar como a música brasileira ela foi usada internacionalmente como sample em músicas famosíssimas de bandas, de artistas muito famosos, e a gente não sabe que isso foi sampleado de músicas brasileiras, tá ligado? De artistas como o Jorge Benjor e tal. Que isso foi, tipo, pego daqui e levado pra outro lugar, e a gente não tem noção que isso saiu daqui de onde a gente é, né? E eu estava pensando enquanto a gente estava falando, e eu voltei na minha enquanto as gurias estavam falando, eu voltei no que eu falei antes, que a gente tá dando muitos passos para frente no acesso à cultura, mas a gente, ao mesmo tempo, também tá dando muitos passos para trás. É um absurdo, o ingresso para o cinema tá R$ 60. Tu não pode ir num show de um artista que tu gosta, porque tá mais de R$ 200. Se tu quer ir num lugar que é um pouquinho seguro. Então, o acesso à cultura, ao mesmo tempo que ele vem sendo falado e ele vem sendo mais democratizado. Claro que isso é uma parte que é muito afetada, que é completamente afetada pelo capitalismo, mas também é que parece que mesmo que a gente discuta e fale e converse sobre a democratização ao acesso à cultura, e eu não digo só brasileira, mas agora voltando para o cinema, por exemplo, quando tu quer ver um filme americano que seja, um filme, de outro país, um filme turco, nunca tem, nunca tem. E aí tu vai os filmes que foram pro Oscar, muitos deles a gente não viu, muitos deles eles ficaram, por exemplo, 2 semanas e foram cortados por vários cinemas, então como eu falei antes, o preço do ingresso é absurdo, e isso a gente tem que falar é que isso afasta a população, não importa o que aconteça. E aí terem várias pessoas terem discursos sobre o quão a pirataria é errado e o quanto isso afeta a indústria cinematográfica e a indústria, de livros e que não sei o quê, mas como é que eu vou comprar um livro se ele tá R$ 65? Um livro bizarro, de pequenininho e não sei, que tem 50 páginas no máximo, tá custando R$ 65 numa livraria física, até em sites mesmo, custando R$ 50. Então, é muito fácil a gente ser contra a pirataria e falar sobre a pirataria como se ela fosse o maior demônio da face da Terra, só que o maior demônio é a privatização. O custo absurdo. É o custo absurdo das coisas e a exclusão da população que a população sofre, porque ela não tem acesso a esse tipo de coisa. E não adianta falar que, ai, porque tu consome coisas pirateadas, porque tu não quer comprar. Como é que eu vou comprar um livro de R$ 60? Eu não vou comprar um livro de R$ 60. Eu não vou comprar um livro, mesmo que, sei lá, até no Kindle, pessoas que têm o Kindle, né? Até no Kindle falam que, ai, que o livro é mais barato, que não sei o quê, tá 20 e poucos reais, um absurdo, um absurdo.
A indignação da Valen é muito, muito doida, assim, muito válida, porque dá pra pensar em várias coisas, né? Mas, tipo, principalmente pensar quem que tem o acesso à cultura, né? Porque, por exemplo, tu deu o exemplo do ingresso do museu, já tô pensando em outra coisa, do ingresso do cinema estar muito caro. Isso me lembrou, porque daí agora eu estou trabalhando numa instituição pública ligada às artes visuais, muitas outras coisas. E é um lugar com entrada gratuita, porque é público, né? Mas quem é que chega lá? Porque quem é que vai receber as informações? E a gente tem debatido isso lá dentro da instituição também. Porque é muito isso, quem é que vai querer ir ver a obra de tal artista? Porque quem escolhe já escolhe num olhar muito assim, digamos, não elitista, porque sei que pelo menos no convívio que eu tenho com o pessoal de lá não é exatamente assim, mas é um olhar muito diferente do que a maior parte da população entende como arte ou vai se interessar e querer ter no seu convívio. Então, tu não vai chegar e querer ver a coisa mais aleatória do mundo ali no museu ou em qualquer outra exposição que tenha. Então, quem é que, né, tem esse acesso? Como é que isso chega nas pessoas também? Porque daí pensando muito nessa experiência que eu tenho. Porque também quando tu tenha o acesso à informação ali, tá, vai ter isso acontecendo em tal lugar, em tal horário, consigo ir. Aí tu chega lá e é uma coisa que não tem uma explicação objetiva. Tu chega e é uns textos gigantes, assim, muito poético, muito diferente, com uma linguagem, às vezes, muito acadêmica também. Então, pra quem quer esse acesso? Não é pra população, é pra esses grupos pequenos. É uma panelinha pequena de artista continuar enaltecendo seus egos. E outra coisa que tu citou sobre o livro me lembrou também, né? Que agora muitas empresas, se eu não me engano, de IA estão comprando os livros físicos para, né, escanear, ler ali, ter o conteúdo e depois destroem. Então, como é que vai chegar esse acesso às informações corretas, o conteúdo e toda essa questão mais cultural, né? Porque aos pouquinhos está morrendo, né? E tá ficando bem nichado para quem que vai cada conteúdo, cada área, cada arte. Eu ia também acrescentar nisso que a Carol falou, da gente também pensar que pessoas têm condições, mesmo que seja um lugar público, aberto, gratuito, tu pensar que pessoas têm disponibilidade de, nos horários comerciais, parar, passar 1 ou 2 horas no museu, olhando, pensando, refletindo, fruindo. Ou muitas vezes ser lugares que, mesmo sendo gratuitos, eles não são receptivos às pessoas, a qualquer pessoa que passe pela rua e tenha vontade de entrar, né? Museu é um lugar muito, muito elitista, querendo ou não, né? A maioria, assim. E também agora falando sobre IA, eu fiquei pensando aí, relacionando também com o que a Val falou do Oscar e tal, que eu particularmente como aluna de audiovisual e produtora de audiovisual, eu não dou relevância nenhuma ao Oscar, né? Pra mim, Oscar e a lista de algum colega meu de melhores filmes do ano é a melhor coisa, né? É a melhor coisa, é a mesma coisa. Porque a gente sabe que o Oscar também é uma instituição, uma premiação extremamente elitista, branca e de hemisfério norte, né? É como o Grêmio agora, né? O Grêmio também, essa coisa de toda vez que um artista não branco, não estadunidense, não europeu se destaca, eles criam uma categoria nova de música para não dar um prêmio maior, né? E o Oscar também tem essa mesma discussão. Então, eu acho que a gente tem sim que pensar o acesso à arte, mas também pensar que arte está sendo disponibilizada para a grande população. Porque tu vai falar, as pessoas não têm acesso a assistir filmes. Mas tem a tal emissora que passa filme toda tarde. Tá, mas que filmes são esses? Isso aí é o puro suco de doutrina Monroe, tá ligado? Que é a propaganda estadunidense, é o sonho americano e tudo isso que a gente cresceu vendo quando criança de tipo, estudar numa high school, ser cheerleader, futebol americano, que legal. E a gente pensar que a população ela tem que se reconhecer naquilo que ela tá assistindo, porque senão aquilo não tá muitas vezes agregando nada, sabe? Então, a gente, como a Val falou sobre Ainda Estou Aqui, a gente vê como filmes brasileiros eles representam a população e a população consegue se enxergar naquilo ali que eles estão vendo e não numa realidade que nunca vai acontecer com a gente de coisas fantasiosas e rasas, né? Então, pensar que tipo de arte, porque a arte pra mim, aí a gente vai numa discussão muito maior, né, falar o que é arte, mas
A arte, ela tem que te trazer algo, mesmo que ela seja uma arte de tu assistir ali só pra assistir um brain rot, uma coisa mais bobinha, uma rom-com, um romance, comédia romântica, tudo mais, ainda assim ela tem que fazer sentir algo, sabe? Então, também tem que pensar quais artes a gente quer democratizar e, enfim, tornar o acesso maior, né? Uma coisa que eu tava pensando. Ah, lembrei agora, oficialmente. Que normalmente, sempre que lança um filme que tenta ao máximo trazer coisas da história brasileira, tipo a ditadura, por exemplo, grande parte da população não assiste pelo aquele preconceito falando, agora os gringos vão achar que o Brasil é só isso. Igual quando lançou Cidade de Deus, igual quando lançou Central do Brasil, igual quando lançou Agente Secreto, que foram, tipo, filmes que ficaram muito famosos pra fora, que ainda rendeu muitos prêmios de fora do Brasil, né? E que a população brasileira, a maioria não assistiu por esse preconceito, achar que os filmes são 100% esquerdistas e que eles só vão mostrar essa parte do Brasil. Ou mostrar a pobreza extrema, ou falar que, sei lá, a ditadura foi errado. O que foi, né? Mas várias pessoas consideram que não, então, né? Então, eu acho que vem muito desse negócio da gente aprender, às vezes de casa, às vezes na escola, que algumas mídias brasileiras são erradas porque passam uma visão do Brasil que para essas pessoas não são certas. Tipo, eu nunca vi um filme gaúcho falando sobre algo que, tipo, todo gaúcho faz. Só que, tipo, não é como se tivesse tanta história dessa forma sendo representada, né? E pior ainda, não tem tanto filme assim fazendo sucesso em todas as bolhas, né? Porque tem filmes que representam muito as nossas vivências em geral, que a gente nunca vai ter conhecimento porque são muito nichados, né? Então, acho que essa parte da gente não conseguir chegar nessas mídias exatamente por esse motivo de não ser tão popular, porque pessoas consideraram que aquilo não seria tão importante. Meu nome é Lívia. Eu gostaria de deixar uma consideração sobre tudo que foi falado aqui. E o que eu mais refleti aqui enquanto as meninas falavam é pensar, tipo, na história do Brasil, né? Porque tudo isso, assim, relacionado à cultura também, eu vejo como fruto da colonização que o nosso país sofreu, né? E pensar que as leis de incentivo à cultura, eu acho elas muito recentes, assim, é uma coisa da minha geração, assim. Então, sei lá, eu tenho 30 anos e em 2010 as leis de incentivo à cultura, quando eu pensei em ser artista, era tão baixo, assim, que eu não, sendo pobre, eu pensava assim, não que eu pensava por livre escolha, é porque, na verdade, eu não ia poder me sustentar inicialmente nas artes. Então, eu penso muito na herança, assim, colonial, né? Porque, inicialmente, o que aconteceu no Brasil foi que o que era bom, o que era arte, era vindo da Europa ali. Então, esse pensamento eurocentrado, assim, era o que dominava a ideia do que seria arte e cultura. E por muitos anos, né? Um período bem recente, se a gente parar para pensar, sei lá, menos de 50 anos, assim, a ideia era essa, né? Quem fazia arte era só europeu ou americano, né? E o que era bonito era só europeu, né? O ponto para mim é sempre esse, né? O que é passado, o que é belo, bonito, o que é arte, o que é cultura. Então eu reflito muito sobre isso, que o acesso a outros tipos de cultura, a cultura do nosso país, a cultura que a gente faz, que não é a cultura vista de fora, tem um grande caminho ainda pela frente, né? Porque a gente está recém tendo um pouco mais de acesso e, como as meninas comentaram, o retrocesso é a todo tempo, né? Uma hora a gente tem acesso a ingresso de cinema mais barato, outra hora tá absurdo o preço. Então são sempre direitos que não são garantidos e a gente, como artista, tem que estar sempre lutando e sempre, dependendo do governo, a gente é mais atingido ainda porque
a arte brasileira é vista com um olhar periférico ainda, né? Tipo, a periferia que faz arte, então a arte não é bela, não é bonita. Eu tava escutando a Lívia falar, e aí eu pensei muito no que a Carol falou também, que é o que a gente vê na TV, o que a gente passa a vida toda vendo, é o que a gente leva pra vida. Então, quando muitas vezes eu sempre tinha na minha cabeça que, tipo, no ensino fundamental ou menos, eu pensava, nossa, meu ensino médio vai ser irado! Eu vou fazer parte de uma banda e, nossa, eu vou arrasar e eu vou, e eu vou casar com o Chris Evans e eu vou viver a minha vida feliz. E aí eu chegava no ensino médio e era tudo horrível e aí gerava uma decepção bizarra. Ou, por exemplo, quando eu pensava que a minha vida de adulta eu ia ser editora de uma revista e, nossa, ia ser tudo perfeito e talvez eu não ia me casar e tava tudo bem. E aí tu chega nos teus até antes, nos 13 anos, tá? Nos 13 anos nos 13 anos tu chega e tu descobre que talvez ser editora de uma revista no Brasil não seja tão legal assim e qualquer emprego que tu tem aqui talvez não seja tão irado, porque a vida não funciona assim e aí gera uma um negócio tão tipo, bah, que droga que eu não vivo em filmes americanos. E aí tu olha para os Estados Unidos e tu pensa, meu Deus, a vida é muito melhor. A vida é muito melhor no Brasil. Então, é esse acesso que a gente tem à cultura desde criancinha que a gente pensa que tudo que a gente vê aqui é lixo. Tudo que a gente vivencia aqui no Brasil é lixo. O cinema é um lixo, as músicas aqui do Brasil são um lixo. Nunca vou escutar MPB, porque, tipo assim, Taylor Swift é muito melhor, né, cara? E aí, tu conhece a cultura brasileira e tu conhece o que forma a cultura do teu país e tu pensa, que talvez não seja tão ruim assim ser brasileira. Então, esse acesso, eu não digo nem que é um acesso difícil, mas eu digo um acesso boicotado. Muitas vezes a indústria mesmo faz um boicote bizarro com todas as peças de cultura que a gente tem e que a gente conhece atualmente. Então, muitos desenhos, por exemplo, quando eu era mais. Eu não era tão criança, né? Eu já era mais velha. Mas eu nunca ia saber que Irmão do Jorel era um desenho feito aqui no Brasil. Nossa, como assim, meu? O Daniel Furlan me criou na MTV, meu. Não tem como não reconhecer a voz dele. Não, e tipo, e aí tu ficava um pouquinho mais tarde numa emissora aí e tu descobria que, meu Deus, os adultos que fazem as novelas, que eu acho que é verdade, que falam sobre sexo. O que é isso? E aí, eu desde criança acreditei que, por exemplo, a Priscila de Cúmplices de um Resgate estava precisando de doação de sangue mesmo. E eu ia lá doar sangue pra ela, eu jurei pra minha mãe. Então, é aquilo que a gente acredita fielmente e com o passar dos anos a gente descobre que talvez não seja assim como a gente vê. E realmente é um baque bizarro, só que tu vai percebendo que talvez não seja tão ruim tu conhecer a tua cultura e tu ver que, cara, ser brasileiro é bom demais. Não, nem ser latino é bom demais e conhecer cantores, cantoras, artistas, qualquer parte da nossa cultura é top demais. Que eu acho muito doido isso que a Val tá falando sobre a gente enxergar a cultura e a mídia brasileira, né? É muito doido a gente crescer e perceber como as novelas brasileiras são famosas, né? As novelas brasileiras ganham prêmios internacionais todos os anos, tá ligado? As novelas são muito famosas em vários países diferentes. E agora eu fiquei pensando também, o próprio o passinho do Jamal, meu. O que é isso, tá ligado? O mundo inteiro conhece esse negócio, esse passinho e essa música, tá ligado? E e eu tava vendo ontem, eu acho, um vídeo daquela mina que fez, vocês vão com certeza conhecer, eu não lembro o nome dela agora,
Mas que ela fez os vocal daquela música do ai, que loucura, ai, que loucura, tá ligado? E que, tipo, que essa mina, ela conseguiu, tipo, burlar o sistema de uma forma muito doida, de, tipo, ela grava sample não, porque eles têm um outro nome lá, mas, tipo, ela grava vários bagulho, tipo, dela fazendo rima, cantando, falando frases, num áudio muito grande, bota no SoundCloud, e os DJs e os produtores pegam aquilo e usam pra fazer, tipo, recorta as partes que eles querem e fazem as músicas. Tipo, é muito doido pensar como essa música ficou famosa também internacionalmente, tá ligado? E eu acho que o problema do Brasil, assim, em questão à cultura, principalmente, é a questão da distribuição. Tipo assim, o Brasil produz muita arte, o Brasil tá produzindo arte todo o tempo, tá ligado? Enquanto a gente tá falando isso aqui, milhares de pessoas, muitas pessoas, centenas de milhares de pessoas estão fazendo arte nesse momento. E o problema é isso, que a gente não consegue ter acesso a essas artes, tá ligado? Essas artes, elas ficam muito fechadas ali naquilo. Tipo, o grupo que cria não consegue distribuir aquilo para outros estados, para outras cidades. E isso acaba desencorajando muita gente, né? Porque acho que a gente, como artista, acima de tudo, que a gente quer que as pessoas vejam a nossa arte, né? A gente quer que as pessoas olhem aquilo e sintam alguma coisa, escutem aquela música, enfim, experienciem aquilo que a gente está criando. As pessoas têm muito mais chance de fazer isso, mas ainda assim tem que ser mais divulgado, porque acho que isso dá um incentivo muito grande na galera que é artista, né? E trazer esse acesso de forma gratuita, né? Como eles já estão fazendo aí com esses duas plataformas, mas não sei, divulgar de uma forma maior. Não sei como, mas Oi, gente, eu sou a Vitória. Eu só vou complementar o que a Carol tava falando das novelas. Eu não sei vocês aqui do grupo, né, que estão hoje, mas antigamente, em 2012, eu acho que metade do Brasil parava frente na TV pra ver novela, né, gente? Eu parava com a minha avó e eu amava ver. Eu via Avenida Brasil, I Love Paraisópolis, Salve o Jorge. Eu já vi todas as novelas juntinho com a minha avó. Até Malhação, Cúmplices de Resgate, Carrossel. Também já vi. E era muito bom a sensação. E, nossa, eram maravilhosas as novelas. Oi, gente, eu sou Natiele, eu sou do curso técnico de áudio e vídeo. Eu queria falar sobre uma reportagem que eu vi que falava sobre os cinemas brasileiros passando filmes nacionais em horários que não era, posso falar? Era de madrugada, passavam os filmes de madrugada, não eram divulgados. Isso só pra cumprir a cota de telas do cinema. Posso fazer. Eles passavam entre 1 da tarde e 2 da tarde, que era o horário que ninguém vai no cinema assistir. Isso. Como é que era o nome do filme? Não sei. Era Zuzu Balândia. Isso, Zuzu Balândia, que era das abelhinhas. Nossa, nem sabia disso. Vocês nunca viram? Eles Tinha no passaram, Clube. tipo... Era horrível. Eu gostava. Eles passaram, tipo... 15 vezes por semana, eu acho, os filmes, só pra cobrir a cota de telas. Era só o áudio do filme. Aham. Não era nem o filme em si, era só o áudio. Era isso que eu ia falar. Tipo assim, eu vi um vídeo de uma menina no TikTok gravando que ela mostrava que eles deixavam só o áudio. E o do cinema vazio, vazio, vazio. Que absurdo! A gente vai em qualquer cinema e tem 5 sessões de Homem-Aranha, tipo, que lançou. Eu gosto de Homem-Aranha, só que, tipo, qual o sentido de não mostrar filmes brasileiros? Teve 2 filmes brasileiros com protagonistas LGBT e representatividade. E, tipo, eu não vi uma sessão de filme na maioria dos cinemas de Porto Alegre. E agora também tem aquele filme que tá muito famoso, tipo, no mundo Odisseia. inteiro. Hã? Odisseia? Não. Filme de hétero. É um filme de romance. O drama. Não sei se esse é o esse nome aí em não é de português, romance. mas é um filme que tá, tipo, acabou de sair. E que é um filme de. O teu! O que eu assisti? Girls Like, Girls Like. Não! Nossa, tive que assistir pirateado. Eu posso falar isso? Né? Pode. Eu tive que assistir pirateado. Maior filme lésbico de todos os tempos. A Carol vai... Carol do futuro, por favor. Carol do Não, futuro, deixa eu- lembre-se de editar. Se comprar não é deter os direitos, piratear não é roubar. Exatamente, porque não tinha nenhum stream. Se tivesse em qualquer stream, eu teria assistido. Que é Girls Like Girls. Só que tinha também um filme brasileiro, que 15 era... dias.
Sim, o 15 Dias, que tem representatividade. Tem um outro que é com a Giovanna Grigo. Ai, esqueci o nome. Manoela. Não, o da Larissa Manoela tava até, tipo, mais nos cinemas. Que era o... Tava, eu Era assisti no cinema. Traição de amigas. alguma coisa Sim, assim. que é... Viu? Eu vi, eu gostei. Ai, qual é o nome? É tipo, um dia pra encontrar o amor, tipo, te ajuda a encontrar o amor, que é meio que ela invoca uma fada lá que é com ela. E, tipo, eu não vi uma sessão desse filme, tipo, em nenhum cinema em Porto Alegre, velho. Nenhum. E, tipo, é um filme brasileiro, com atrizes famosas, com representatividade LGBT, e não tinha nenhuma sessão, velho. Isso é censura, né? Ditadura. Fazer o quê? Direitinho Eu pro tô com- Matt Damon. Eu me perdi totalmente no que eu tava pensando. foram muitos tópicos. Não, mas a Vitória falou das novelas, eu fiquei lembrando, gente, como era bom quando eu chegava, sei lá, do sexto ano em casa e tinha Malhação, Viva a Diferença dando na TV, tipo, é uma memória muito nítida na minha cabeça. Tipo, o sol batendo na porta de frente pra TV e eu chegando, sei lá, o café prontinho pra assistir aquilo lá, muito bom. Mas daí eu fui pensando também, tipo, as influências que tem de outras obras, que pensando no audiovisual, né? Mas, tipo, de tarde na reunião a gente falou de Rebelde. Aí eu fiquei pensando, tipo, coisas que moldaram a nossa infância. Tu falou do sonho americano, tipo, as imagens que a gente tinha do que seria a adolescência. E eu ficava lembrando muito, tipo, cara, Carrossel e Chiquititas. O auge da minha infância. Eu não peguei Cúmplices de... Sonho. Meu Deus, eu não peguei a época do Cúmplices de um Resgate, mas eu adorava Chiquititas e Carrossel. Tipo, era... Meu Deus, meu sonho era viver naquele mundinho deles. Só que aí depois a Lívia comentou sobre os editais e eu fiquei pensando que eu vou bater na questão da institucionalização, né? Instituição, nem sei mais a palavra. Mas enfim, como é horrível se inscrever em editais. Porque, tipo, artistas novos entrando e se inserindo no meio cultural é terrível, porque é coisas muito burocráticas às vezes e o tempo que eles dão é muito ruim. Porque eu não sei vocês, tipo, nem todo mundo aqui vai produzir arte, fazer coisa. Mas, tipo, tu tá estudando de manhã, tu tá trabalhando de tarde, quem é estagiário trabalha 6 horas por dia, mas quem tá no CLT vai até de noite. Em que momento que tu vai ter pra parar e ir atrás de milhões de documentos, de milhões de comprovações e conseguir uma justificativa incrível de não sei quantos caracteres e palavras e linhas pra inserir lá e ir atrás do documento de todo mundo que está neste projeto pra, então, tentar concorrer, não é nenhuma garantia. E às vezes vocês gastam dinheirão também produzindo um monte de coisa pra te tentar conseguir a vaga por aquele edital. Recentemente teve um do Vozes Periféricas que o pessoal, tipo, a gente só conseguiu se inscrever porque foi prorrogado, mas estava todo mundo ocupado e não conseguiu. Aí todo mundo, tipo, correndo, aí a gente não conseguiu entregar a tempo porque o pessoal tava atrapalhando, não conseguiram entregar, tipo, o CPF de um e assinando o Gov do outro, um monte de coisa. Aí foi prorrogado, a gente já tinha tudo pré-pronto do dia que não conseguiu e conseguimos. Mas, tipo, é terrível, é muita coisa. Enquanto isso, tem vários outros lugares, tipo, que é só tu, tipo, tu tem contatos, tu vai lá, tu envia, tu entra numa chamada aberta, mas tu já é um artista renomado, porque tu já é formado em não sei o quê. Tipo, eu sou artista visual da URGS e eu já tenho contato com não sei quem, com diretor de tal lugar, porque eu já apresentei lá em São Paulo, já fiz parte de não sei o quê. E é muito mais fácil pra essa galera que tem dinheiro, essa galera que é elitista, que já tem todos os seus contatos ali no meio, mas pra gente que tá aqui todo dia fazendo arte, tipo, no Instituto Federal, aqui em Alvorada, no fim do mundo, qualquer canto, é muito mais difícil se inserir. E muitas vezes a gente tem uns trabalhos, na minha perspectiva, né, muito mais legal, muito mais foda e mais interessante, porque é a realidade que a gente tá inserido, do que eu chegar lá em tal lugar com uma coisa que é muito, tipo assim, ela tem uma temática muito importante, mas a forma como aquilo tá sendo retratado parece tão banal, enquanto tem pessoas fazendo exatamente a mesma temática, abordando os mesmos assuntos de uma forma muito mais aprofundada, muito mais trabalhada. Tipo, acho que pra todo mundo que trabalha em arte tem momentos que a gente para e pensa, tipo, caraca, que cansativo, que vontade de desistir. Tipo, tu não se sente valorizado em momento algum. Era isso. Sim, bah, me deixou até triste esse papo da Carol aí. Eu fiquei pensando como, de um lado, né, a gente tem essa realidade do artista fudido, né, do cinema de guerrilha, enfim, da arte de guerrilha. E do outro a gente tem... Eu
eu lembrei disso muito quando você estava falando de novela. Eu nunca assisti novela, assim, nunca foi um costume na minha casa. Mas a gente percebe, né, as diferenças que teve ao longo dos anos sobre... Porque às vezes, uma vez ou outra eu assisto aquela emissora lá pra assistir um jornal, uma coisa assim, e eu acabo vendo propaganda das novelas e tal. E a gente pensar como mudou as narrativas, né, das novelas antigas com as atuais. A última, assim, que eu conheço, que eu sei que estava dando na TV, era uma lá totalmente focada em agro, em tudo, ai... tipo assim, é inevitável pra gente pensar como o agro, né, ele influencia a cultura do Brasil num todo. Tipo assim, por que vocês acham que o sertanejo é tão grande hoje em dia no Brasil? Isso não é orgânico, isso é pago, isso é influenciado, isso é impulsionado pelo agro, pelo dinheiro do agro, para limpar a imagem do agro e dizer, ai, olha que lindo aqui a galera que sustenta o Brasil, ai, olha aqui, ó, o campo do Brasil, como é lindo. Enquanto isso, a gente tá aqui, tipo assim, se lascando para conseguir distribuir as nossas produções para as pessoas próximas, enquanto tem uma fulaninha Castela que faz umas músicas meia boca e que o agro paga milhões para impulsionar aquilo e ela ser a mais ouvida no Spotify. Então, tipo assim, é pesado pensar e refletir sobre a nossa realidade de artistas com isso, né? E é uma coisa muito, muito elitista, toda essa parte do sertanejo em geral, assim. Porque antes, pelo menos, bem antes, quando surgiu o sertanejo mesmo, era algo muito tipo, o pessoal da roça, assim, fazendo música pra denunciar o que tá acontecendo lá. Então a gente via, tipo, músicas falando sobre a pobreza, sobre a escassez de água, sobre a questão de desmatamento e tudo mais. E agora é, tipo, música falando que vai subir, vai descer pra BC. Ou, sei lá, vai... dentro da Hilux. E é, tipo, só ostentação. É tudo que eles criticavam, que era o funk. Agora eles estão querendo transformar tudo nessa questão do campo, do agro. Aí que o agro é pop, que o agro é foda, é famosinho, assim. E o negócio que eu ia falar antes era que esse ano eu fui na Teia Nacional de Pontos de Cultura, porque eu era agente cultural. E eu conheci muita gente. E, tipo, pessoas muito, muito fodas que não tem 1% da oportunidade que eu tive de estar lá. E que, tipo, tiveram que, tipo, ralar muito mais que eu, obviamente. E daí, tipo, essas pessoas ficaram anos pra tentar ir na teia e mostrar tudo que eles poderiam fazer. E, tipo, eles não têm visibilidade. Tipo, recentemente, um dos agentes universitários que foi na teia também, que daí os agentes universitários são agentes ligados à faculdade, essas coisas. E eles falaram que estão tentando fazer, tipo, um livro pra mostrar tudo o que aconteceu na teia com os agentes culturais. Porque se já foi fudido pro pessoal que é delegado, tá ligado? Que pagaram tudo pra eles lá, irem pra lá e ficar, tipo, num hotel foda. Imagina pros agentes culturais que tiveram que ficar em Vitória, sendo que o evento era em Aracruz, tá ligado? E daí, tipo... Não. Quantos quilômetros é isso? é tipo uns 50 quilômetros. Eles tinham que sair, todo mundo saía. Tipo, eu fiquei no hotel que era em Aracruz. E já dava uns 10 quilômetros. Da onde era o evento que foi no Sesc. O pessoal de Vitória dava 50 quilômetros. Eles tinham que sair às 6h50 da manhã. A maioria nem conseguia, tipo, tomar café da manhã. Ou perdia, tipo, ônibus. E foi uma confusão, mas, enfim, né? Problemas de eventos grandes, né? E muita gente conheci lá que, tipo, tentou o máximo mostrar a sua arte. Então, a gente fazia muitas rodas de conversa com todos os agentes culturais. E era muita gente, tipo, muito foda. E gente muito mais velha, que nem era mais agente cultural, só que foi pra lá, né? E conseguiu, sei lá, fazer uma poesia e olhe lá também. Eu conheci uma moça que ela vende quadros e daí para mostrar as artes dos quadros dela, ela fez vários adesivos e era tipo muito lindo. E ela falou que começou como agente cultura viva para ganhar
a bolsa, que a dela era muito menor, pra tentar fazer esses quadros e viver disso. E, tipo, ela não conseguia, obviamente, porque, tipo, a maioria das bolsas culturais dura, sei lá, 2 meses. E quando recebe, né? E eu acho que essa parte da falta de financiamento para artistas locais, ou artistas nacionais mesmo, é muito foda. E tem editais, tipo, a Lei Paulo Gustavo, ou Aldir Blanc também, que tenta financiar e ajudar esse pessoal que é o foco, né, da cultura brasileira. Só que, normalmente, essas pessoas não conseguem passar em edital. Coletivos maiores ou artistas muito maiores que já têm condições conseguem passar. E é poucas vezes artistas pequenos conseguem passar. A única pessoa que eu conheci, tipo, recentemente que ganhou esse edital, não tão recentemente, acho que foi em 2024, foi esse colega da minha mãe, que era o Juliano, que é uma drag queen, que é a Lola Hills. Ai, diva. Ele conseguiu passar no edital do Paulo Gustavo e fez um clipe, tipo, muito foda, mostrando a questão da representatividade LGBT no Rio Grande do Sul. Então, era um clipe totalmente na temática gaúcha. E a minha mãe ajudou ele a gravar e tudo mais. E, tipo, foi muito foda. Só que a maioria das pessoas nem conhece esse clipe porque não teve a devida importância no meio cultural porto-alegrense, tá ligado? Então, é tudo isso. É tudo uma questão de tentar mostrar a tua arte pro resto da população, só que a maioria não conseguir ter acesso a isso, ou não entender por que que tu tá fazendo isso. Igual todo esse preconceito com a Lei Rouanet, né? Que o pessoal não entende que, tipo, não é dinheiro que pegam do governo pra deixar qualquer um fazer um filme ou um edital ou qualquer coisa. São empresas que pagam pro pessoal fazer arte, né? Tu falou sobre isso, eu lembrei agora de uma notícia que eu vi ontem, acho que foi, de que as empresas de inteligência artificial agora, elas estão tentando entrar nessa questão das leis de incentivo fiscal do audiovisual, né, que é a Lei Rouanet e a Lei Aldir Blanc. Porque, para quem não sabe, eu vou explicar mais ou menos como é que funciona isso, que a Andrea falou um pouquinho, mas é tipo assim, as empresas pagariam uma certa quantidade de imposto para o governo e, em vez, como incentivo fiscal, tu tira 4% no máximo, é a cota máxima que tu pode tirar do teu imposto de renda e converter esse dinheiro para a produção de, enfim, obras de diferentes setores, né? Dança, audiovisual, música, tudo mais, eventos. E a gente pensar como que seria essa relação das empresas de IA pagando para serem feitos filmes ou, enfim, outras obras de arte com dinheiro dessas leis, né? Como que seria essa seleção, assim? Não me agrada muito essa convergência entre essas duas coisas, né? Mas, enfim. E sobre isso, eu falando de ter incentivos, ter bolsas, entre aspas, né, para artistas. Eu tava vendo um vídeo esses dias que era em Barcelona, se eu não me engano é Barcelona, agora eu posso estar errada no local exato, mas, enfim, um lugar da Europa. Eles têm exatamente isso, eles têm, tipo, uma bolsa, é tipo assim, uma bonificação mensal que é paga aos artistas se eles ficam, tipo, pelo menos uma vez por mês eles têm algum trabalho pago. Tu recebe, tipo, no resto do mês, ou enfim, nos meses que tu não consegue trabalho, tu consegue ganhar uma bolsa, entre aspas, de novo, do governo, que é paga, tipo, baseado nos impostos. Porque a gente pode falar, tipo assim, é sempre assim, porque sempre que tem algum corte de gasto, seja em qualquer governo que seja, a primeira coisa que eles vão cortar é a cultura. E tá ligado? Tipo assim, eu lembro muito quando eu era bem mais nova, assim, tinha uma pesquisa que eles tinham feito de tipo, se tu pudesse ficar sem um desses profissionais, qual deles seria? E todo mundo vota em artista, né? Mas as pessoas não se dão conta que a arte, ela tá em tudo que a gente consome. Tipo assim, pode ser físico, pode ser digital, pode ser qualquer coisa, vai ter um artista, pelo menos, por trás daquilo. Então, a sociedade, ela usa do trabalho do artista, mas ela não quer pagar o artista, ela não quer que o artista receba por aquilo que ele faz, né? É importante também a gente pensar isso, né? Como
a gente não deve algo ao artista, mas ao mesmo tempo sim, tá ligado? E acho que é difícil para as pessoas admitirem isso, né? Que. Exato, é. A gente trabalha de graça, mas também. É que o trabalho não dá pra ser de graça, né? O artista tá trabalhando também. Pois é. Nossa, a Lívia falou isso, eu lembrei como tem a discussão nas artes na questão, tipo, não, porque eu vou viver de arte, não sei o quê, mas muita gente não quer ver como trabalho, né? Eu tenho um amigo que fala muito sobre isso. Mas, na verdade, era outra coisa que eu tava pensando, tipo, deixar, né, a reflexão. Uau. Mas muitas coisas na vida, assim, no geral, em vários outros setores, não só na cultura, são coisas cíclicas, acho que é a palavra, né? Começa e, tipo, acontece algumas coisas, vai voltando e sempre acaba no mesmo. E não tem como a gente falar da cultura sem falar da arte, do audiovisual e todos esses que são pilares, assim como moda e outras coisas. Só que isso é uma coisa que a gente tá vendo acontecer agora, né? Porque tu começou o programa comentando sobre o funk, daí tem a cultura de rua, o hip hop, tem a galera. E agora a estética deles está virando algo muito consumido atualmente. Só que eles não estão sendo valorizados. Quem de fato faz essas artes e movimenta a cultura a partir destes meios não são valorizados nem um pouco. E isso, o pessoal aqui de Alvorada, da região metropolitana, de Porto Alegre, qualquer canto do Brasil que faça essas artes, né? Então, é algo que sempre é pego por essas elites, transformam em um produto, culpa do capitalismo, e acaba sempre no mesmo, porque daí fica em alta por a gente tentar usar como uma forma de resistência, ser a nossa identidade, a nossa cultura. O pessoal que tem dinheiro vai lá, pega, transforma em produto e esvazia de significados que antes tinha um monte pra gente e sempre acaba nisso, né? Então, agora tá sendo muito com hip hop, com brasilidade, brasilcore, um monte de coisa. Ano que vem vai ser com outras culturas e outras coisas. Isso é algo muito triste, né? Mas como mudar isso? E voltando àquilo no que a Andrea tinha falado do agro é pop, do sertanejo e... sertanejo mesmo. E eu vi que, tipo assim, eles são totalmente brancos, né? Essa cultura deles é totalmente brancos. Aí, já o funk, o hip hop e o pagode sofrem mais preconceito porque é produzida por pessoas pretas, né, gente? Sim. A origem é preta e sempre é... Tipo, eles mudam a origem, eles não vão dar palco para as pessoas que, de fato, originaram esses meios e essas culturas. Sim. Sempre vai ter um nome, uma pessoa mais embranquecida que vai ser a popular deste meio, que vai ser a representação. Sim. Eu lembrei que a Andrea tava falando, né? Aí eu falei pra Carol e a Carol não entendeu. Só que eu fiquei pensando, a gente foi do Loubé cantando Made in Roça, falando que... Eu posso cantar a música aqui, mas eu não vou cantar. Não, é uma música antiga. Eu acho que foi... Não é antiga. É tipo 2017, alguma coisa. A gente foi do Loubé cantando Made in Roça pra, tipo assim... Falando... cantar... Descer pra BC, entendeu? É uns negócios que foi completamente... O sertanejo, entre outros gêneros musicais... Entre outras partes da cultura, foram totalmente consumidos por IA. O funk foi totalmente consumido por IA. O que é aquele funk, meu Deus do céu? Vai escutar sertanejo na academia. Vai escutar, sei lá... Vai escutar um José Henrique milionário, entendeu? Na academia. Então, tudo foi extremamente consumido pela IA. E a gente tá... Se agora é difícil... consumir cultura, imagina quando o acesso à cultura e a cultura em si for totalmente dominada pela IA. Quanto tempo a gente vai levar para conseguir diferenciar um vídeo IA, um filme IA, de um vídeo realmente feito por alguma pessoa? E em 2023... As pessoas achavam graça daquele vídeo do Will Smith comendo um macarrão, porque era muito IA. Agora o pessoal... A gente não consegue mais diferenciar tanto assim. Minha mãe vive me perguntando se é IA ou não. E não é só pessoas mais velhas. Eu vi o pessoal da minha turma caindo num bait de IA, gente. É bizarro. A gente vai perder cada vez mais partes da nossa cultura por causa da inteligência artificial.
Eu acho que isso é outro assunto que a gente também não vai se estender agora, mas a gente, artista, pelo menos no meu meio, na minha bolha, a gente fala muito de que daqui a uns tempos a arte feita por seres humanos ela vai ser uma arte para quem tem dinheiro de consumir aquilo, enquanto a arte feita por inteligência artificial vai ser para as massas, né? Mas agora, antes da gente terminar, porque a gente já tá no nosso horário, eu quero fazer, então, uma dinâmica aqui entre a gente de vamos apoiar o seu artista local. Recomende um artista brasileiro que você goste muito. Valentine. Ai, o Tim Bernardes. Lívia. Gabrielu. Nath. Turma do Pagode. Carol. Nanda Tsunami. Jorge. Eu ia falar Jorge Benjor, mas ele é famoso. André. Ana Vitória. E eu, Carol, vou terminar com Ebony. Muito obrigada, gente, por mais um episódio. Deixem aí nos comentários a sua opinião sobre o assunto. Deixa um like e se inscreve aí no nosso canal. Beijos! Você escutou mais um episódio do programa Radiofônica. E como nos inspira Grada Quilomba, não é que não se tenha falado. O fato é que há vozes que têm sido sistematicamente desqualificadas. Venha falar com a gente, aqui a sua voz tem vez. Você escutou mais um episódio do programa Radiofônica.